Ok, um prazer estar aqui. Obrigada, Nereide, pelo convite. Eu estou vendo as carinhas conhecidas da minha amiga pessoal, Michele. E um prazer conhecer vocês por aqui, que seja. E como eu fui apresentada, eu sou artista plástica, mas isso é tudo bem recente. Uma coisa assim, aquilo da noite para o dia. Então, eu sou mãe de 3 rapazes, né? E quando meu filho caçula nasceu, e ele começou a ler, então, por ser bilíngue, e na época não se encontrava muito livros bilíngues, né? Então, nós criamos nossos gibizinhos. Eu escrevia em português e inglês, e a gente tentava fazer, ele desenhava e eu escrevia, e a gente criava muito aquilo ali. Então, eu tinha muita vontade de encontrar livro infantil bilíngue, português e inglês, e não encontrei. Então, anos se passaram, né? E há 6 anos atrás, isso é recentemente, 6 anos atrás, eu tive um sonho numa época de caos da minha vida. Então, eu tinha aquela imagem fixa na minha cabeça, né? O sonho do livro, de encontrar o livro bilíngue, ficou na gaveta, né? O filho cresceu, não queria mais ter aquela leitura de cabeceira, mas como eu estava dizendo, eu entrei, minha vida virou um caos, né? E eu estava muito, emocionalmente, estava tudo um caos. E eu tive esse sonho e estava aquela imagem fixa na minha cabeça daquele sonho todo o tempo. Então, quando eu acordei, eu encontrei umas tintas das crianças da escola e tintas, umas 4, acho que umas 4 tintas, tinha 2 telas e uns 3 pincéis. Então, eu tratei, nunca tinha pintado, nunca não gostava, não conhecia nada. E eu comecei a tratar de colocar o que estava na minha cabeça na tela. E quando eu comecei a pintar, eu senti aquele alívio. É como se aquela sensação, aquela ideia fixa do sonho passasse para a tela e eu me senti leve. Então, por causa da sensação, eu comecei a pintar. E a pintar muito, sem ter a menor noção. Eu comecei a fazer fazendo. E eu comecei a mostrar para várias pessoas. Como inicialmente eu sou cabeleireira, então eu trabalhava e mostrava para os clientes. E os clientes começaram a se identificar, porque pelo processo de caos passamos todos, né? Dias ruins, dias sombrios temos todos, então elas começaram a se identificar com o que eu passava, porque eu pintava o que eu sentia, né? Eu expressava aquilo que eu sentia. E aí fui vendendo tela, fui pintando, porque eu passava para a tela todo aquele sentimento, tanto ruim quanto bom, ansiedade, então tudo que eu senti, então por isso eu comecei a fazer muito. Disso gerou a minha primeira exposição, né? Que foi 8 meses depois, porque eu tinha muita tela e as pessoas começaram a se interessar, então surgiu a oportunidade, eu fiz a minha primeira exposição solo em 2015, em janeiro, não, 2016, janeiro de 2016. E na minha primeira exposição, eu percebi que eu tinha uma coletânea de pinturas, que era uma história. Então, fiquei parada na frente e falei assim, isso aqui tem uma história. Então, o meu filho mais velho sugeriu que nós fizéssemos um livro. Então, fui aprender a fazer, que surgiu o Nada Impossível, né? Que é um livro... E aí, aquela ideia de livro bilíngue para a hora de dormir, voltei e fiz para mim o que eu queria para o meu filho quando ele era pequenininho, né? Um livro bilíngue, português e inglês, um do lado do outro, e eu usei, já estava tudo pronto, porque já tinha toda a ilustração, né? Eu vou tratar de mostrar, eu tenho umas telas ali em cima das capas dos livros. Então, aquele primeiro que tem aquelas 2 crianças ali, é a capa do primeiro livro. Todos aqueles ali são capas de livro, está faltando o 5º, que vai ser publicado esse ano, se Deus quiser. Então, esses são infantis. E foi assim sucessivamente. Eu pintava a história e depois escrevia o texto. Eu trabalho de trás para frente. E nessa brincadeira, eu já tenho 4 livros infantis bilíngues publicados aqui nos Estados Unidos. E eu criei, a partir desse sentimento, como eu disse a vocês, eu vi que a arte cura e transforma, que acabou me tirando somente de cabeleireira, passei a ser artista plástica e pintora e escritora com bastante êxito, graças a Deus. E aí eu fundei uns grupos, comecei a fazer grupos de pintura.
para mulheres, para crianças, adolescentes, e comecei a ir na casa de pessoas, em comunidade. Surgiu aí também a oportunidade de trabalhar com MAPS, ali em Cambridge, com mulheres, como foi falado, com mulheres que sofreram violência doméstica dali. Elas fizeram, eu auxiliei elas a fazerem suas próprias telas, né, porque eu trabalho com o tema disso aí, e o tema a gente aplica na tela, é muito gostoso, e eu sei da realidade disso porque foi o que eu vivi. Né? Então, comecei a estudar. Isso eu me registrei, né, aqui no Community College, para poder estudar mais sobre psicologia e arte. E estou aí nesse processo demorado, porque com filho, mãe, escritora, isso e aquilo, acaba se eu vou fazendo uma matéria de cada vez. Mas mais que isso, eu fiquei apaixonada pela terapia como arte, e a arte como terapia, e eu comecei a ler muito. E o papel daí de mulher, para mim, importa muito. Por quê? Foi muito importante para mim, porque nessa época de caos, eu sempre falo uma coisa: nunca subestime o valor do caos. Porque o caos é uma porta para infinitas oportunidades. Você só tem que ter a coragem de atravessar ela. Porque o caos, ele tem dois pontos totalmente diferentes. Ou ele te para e te aprisiona, ou ele te empurra a você tomar uma atitude sem você querer, e daquela atitude sua vida é transformada. E foi isso que aconteceu comigo. Então, nunca tenha medo do caos. Se caos é porque sua vida vai mudar. Eu sempre digo isso. E foi isso que aconteceu comigo. E aí, depois dos 4 livros infantis, eu já tenho, na época da pandemia, né? Eu fiquei em casa, trabalhando com meu filho mais novo, o português dele, trabalhando, ensinando ele a pintar também. Porque, assim, eu fui aprendendo fazendo, né? Então, claro que você vai procurando, você vai tratando de aprender, você procura uma classe ali, uma aqui. Mas eu comecei no cru mesmo, sabe? E tanto que a primeira exposição foram vendidas mais de 30 telas. Agora tem uma clínica aqui voluntária de médicos aposentados americanos para pessoas que não têm plano de saúde, seguro de saúde, e estão lá 11 telas minhas representando toda a cultura do brasileiro. Eu fiz questão de pintar carimbó, que é do meu estado, pintar o ver-o-peso, pintar a festa junina, pintar bumba meu boi, sobre tribos. Fiz assim, um relato de coisa bem assim, bem brasileira, da cultura bem assim, trazer só o que tem no nosso país mesmo, e coloquei ela na clínica, que os médicos são todos americanos, mas vai muita população, vai muita comunidade brasileira, né, por estar chegando muita gente agora aqui e não tem seguro de saúde. E então eu vou pensar também, porque eu acho o seguinte, que a vida da gente tem que ter um propósito. Não só como eu sou cristã, não só como cristã, mas como pessoa. Você precisa saber qual é o seu propósito no mundo, não importa o que você acredita. Então, eu acho que a sua vida não pode ser o sentido só para ser um ponto egoísta para você e sua família, mas a sua vida precisa ser um espelho para várias outras pessoas. Então, como mulher e mãe, não é isso? Eu preciso mostrar que o caos, se ele não te prender, você vai com ele e você vai transformar a sua vida. E foi isso que a pintura e a escrita. Então, toda essa trajetória, na pandemia, como fiquei presa em casa, e eu comecei a ler bastante, né, sobre a arte como transformação, a arte como terapia, e eu estava assíduo na biblioteca pegando coisas, então eu dei vida a Joy, que é um livro que eu estou assim, tá no forno, tá na editora, e sai, não sai, parece assim que, sabe, parece assim aquela gravidez, parece que a criança vai nascer de 7 meses, não sai, mas tá assim nas fases finais, sabe aquela coisa que te dá agonia? Mas aí tá a Joy, ela foi um sonho que eu tive também, e baseado no sonho, a minha vida transformou. Não só no primeiro, mas 4 dias antes da minha primeira exposição, eu tive esse sonho que deu vida a Joy, que foram 4 anos depois, que na época da pandemia eu tive muito tempo para ler, e é um livro de pesquisas, que a base dele fala sobre codependência, que é o que a gente vê, que a gente presencia
muita da maioria das mulheres da nossa comunidade brasileira, a codependência, porque foi criada para ser esposa, para obedecer, para sempre receber não, para não ter o seu lugar ao sol. E eu estudei muito a respeito disso, né? Um livro de pesquisas que tem muitos... como eu sou leiga, então eu precisei de vários profissionais para back me up, né? Para dizer que o que eu vivi realmente é uma coisa que é provada cientificamente. Então, nasceu Joy, que é o meu primeiro livro para um público adulto e totalmente direcionado a mulheres, para mostrar para mostrar assim que eu saí do caos, qualquer uma pode sair. É isso mesmo, nossa, é emocionante o seu depoimento, realmente super pertinente ao que nós queremos propor aqui nesse encontro, né? E parabéns, você é um exemplo para tantas mulheres, para tantas pessoas, e a gente precisa divulgar. Mônica, o que você observaria do que você assistiu aqui conosco e as suas palavras finais? Eu amei participar, amei ouvir a experiência, o relato de cada um de vocês. Eu conheço já da Michele, como eu disse, é uma amiga pessoal e muito querida, me apoia sempre. Eu conheci a Maria, depois que eu fui lembrar que ela estava com cabelo diferente na Expolip, ela estava com a Rosane Correia, não? Creio que sim. Sim, a Maria também pode. E eu também te conheci. A Rosane e a Beth, até que enfim eu conheci, eu sempre sigo. A Nereide, eu achei que eu ia conhecê-la. Eu fiquei até triste quando eu vi a mesa, falei, mas revendo aqui, espero que nos vemos em New York, espero poder lançar o meu livro lá também, o meu quinto, que é um livro público adulto. E eu queria fechar com a poesia curta, e eu queria fechar com a poesia que ela está no meu livro novo, né, falando de uma condição, né, de mulher. E o nome da poesia é Ela Dorme. Ela dorme, acorrentada, confortavelmente dorme. Os grilhões em seus braços e pernas já não incomodam mais. Se desperta, sobe, desce, faz exercícios, limpa, cozinha, até mesmo sai para passear em suas correntes. O barulho pela moção das correntes já virou um som agradável até se posta a dançar. Ela é seu próprio algoz. Não é cega? E as correntes? Ela não vê ou se tornaram adornos? É uma extensão de seu corpo? Ligeiramente olha as correntes e sente pena de si. No meio do seu rosto, caem algumas lágrimas quentes e queima sua face delicada. Neste momento, fantasia flores como trepadeira nos grilhões que aprende. Ao entardecer, se distrai com a vida dos outros, pois a sua é somente circular em volta de sua prisão. Ao cair da noite, olha em sua mão a chave das correntes e pausadamente tenta lembrar de onde pertence a chave. Lembrando de dar um sorriso pequeno e imprensado no canto da boca, fazendo saltar o seu furinho de beleza. Carinhosamente coloca as chaves das suas correntes em seu porta-joia, sem saber como é viver sem as correntes. Toma seu banho, hidrata sua pele, arruma sua cama e confortavelmente volta a dormir. Obrigada pelo presente. É a vida de muitas pessoas que nós conhecemos. Sim. Elas têm a corrente, né? Isso a mesmo. Corrente de nossa libertação está na nossa mão. E às vezes nós olhamos, guardamos e se torna parte da nossa vida, né? Que é o caso da codependência e tantas coisas, tantos traumas e tantas assim, correntes emocionais, né? É verdade. Que somente nós temos o poder de nos libertar dela e acaba sendo com um adorno, ou uma tatuagem, ou... Uma linda mensagem, uma linda mensagem. Obrigada. Vilela, vamos lá.